Olá, professores, como é que vocês estão? Eu espero que bem, professores. No microtreinamento dessa semana, a gente vai encerrar um importante passo da decisão de preparar uma aula eficaz. Lembra que o Elder Chad Webb ele falou que nós podemos decidir fazer uma aula eficaz focando em duas partes: o que ensinar e como vou ensinar. Então, se a gente pegar aí os 4, 5 últimos microtreinamentos, tem vários princípios, basicamente 4 princípios de como nos preparar para o que ensinar. Então, olha só o que ele fala aqui no finalzinho. Um erro comum entre os professores é dedicar muito tempo à leitura, ao estudo e à escolha do que ensinar, e não deixar tempo suficiente para a preparação meticulosa de como ensinar. Então eu sei que existem vários canais no YouTube, a gente tem grupos no WhatsApp, existe muito material disponível. E se a gente ficar procurando o que ensinar, a gente vai gastar muito tempo e deixar pouco tempo para como eu vou ensinar. E se a gente se concentrar no bloco de escritura e concentrar no manual, a gente vai ter o conteúdo suficiente, riquíssimo, com material de o que ensinar e como ensinar. Então, olha que interessante. Então, a gente é importante ter esse equilíbrio de tempo ali na fase de preparação. Então, quase sempre, olha que interessante, não basta que o professor simplesmente fale aos alunos daquilo que ele aprendeu durante a preparação da aula, né? Olha, alunos, essa escritura é boa por causa disso, essa escritura é boa por causa disso, olha que princípio importante que eu aprendi. Tudo bem, isso é importante, mas não basta que o professor leia um versículo, comente, né, o seu sentimento, comente o seu ponto de vista e passe para outro versículo e aí vai assim por diante. É importante que o aluno ele haja, é importante que a gente pense em métodos, busque os recursos e busque maneiras de como o aluno ele vai agir, para que ele tenha a sua própria experiência. A nossa experiência em preparação de aula foi importante e tocou nosso coração porque nós agimos. Agora é o momento do aluno poder agir. Então, como que ele vai agir? É preciso que eles tenham oportunidades de explicar o Evangelho com suas próprias palavras, bem como falar e prestar testemunho daquilo que sabem e sentem. Isso os ajuda a gravar o Evangelho não apenas na mente, mas no coração. E olha que interessante, professores, tem um manual aqui que ele compara tanto a parte do que ensinar e como ensinar, como adotar. A gente adota e adapta. A gente adota o que nós vamos ensinar e também nós adaptamos o como ensinar também. Então aqui nesse manual ele também dá algumas dicas importantes do como ensinar. Então leia atentamente o propósito da lição. Todos os conteúdos e todas as atividades devem estar alinhados com esse propósito ou com o resultado do aprendizado. Então, a gente está falando mais da parte teórica aqui do como ensinar. Depois a gente vai tratar de assuntos mais práticos de como ensinar. Mas a atividade que eu estou usando, o método que eu estou usando de como ensinar, vai atingir o propósito da lição? Então eu preciso, olha que interessante aqui, dar oportunidade aos alunos de demonstrar que aprenderam o propósito da lição. Como que eu sei que eu dei uma aula boa, uma aula eficaz? Quando eu dou oportunidade de eles compartilhar aquilo que eles aprenderam. E aquilo que eles aprenderam tem que estar vinculado, tem que estar conectado com o propósito da lição. Uma dica aqui, você pode responder as perguntas e fazer atividades como você fosse um aluno. Como se você estivesse em sala de aula, respondendo as perguntas, fazendo as atividades como um aluno. Então, o processo de você dar a oportunidade do aluno agir
isso vai fazer toda a diferença. Então, um convite que eu queria fazer para vocês, professores, durante a preparação de aula dessa semana. Ao invés de você se perguntar o que eu vou fazer para o aluno aprender esse princípio ou essa doutrina, o convite é o que meu aluno vai fazer para ele aprender esse princípio ou essa doutrina. O que meu aluno vai fazer para aprender esse princípio ou essa doutrina. Então, ao nós termos esse foco nos alunos, deles agirem em sala de aula, nós vamos poder atingir o propósito que é como ensinar e vamos ajudar eles a absorverem as doutrinas, não só na mente, mas no coração também. Obrigado, professores. Ótimas aulas.